O programa Visão Geral do Canal 14 tem por objetivo transformar esse programa num debate de ideias, captando ideias dos nossos entrevistados que sirvam de benesses para a nossa coletividade. E hoje nós temos a honra aqui em receber Rimé Jules. Interessante que o nome dele é alusivo à Copa de 70, lá, Jules Rimet, daquela quando tinha futebol, né? Quando tinha futebol. Ele que é um pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. É um prazer tê-lo conosco aqui, viu, meu querido Rimé Jules? Satisfação é toda nossa, José Augusto, o programa Visão Geral do Canal 14, a Eliana, toda a equipe. Eu agradeço pela oportunidade e estamos sempre à disposição desse espaço, que é um espaço tradicional na nossa cidade de Anápolis e que presta um importante papel para a sociedade anapolina, de debate, de conteúdo, de informação e de discussão em todos os segmentos, em todas as áreas. A intenção da primeira questão, meu querido Rimé, não é deixá-lo de saia, calça, bermuda justa, não. Mas bacalhau diz que tem cabeça, mas ninguém nunca viu. E o fundo partidário, como é que é isso? Não vê, não? Na verdade, José Augusto, o fundo partidário ele é uma inovação legal, né? É um recurso novo para as eleições. Então, essa é a primeira eleição de prefeitos e vereadores em que os partidos disporão do fundo partidário, do fundo eleitoral de campanha. E essa iniciativa, essa inovação legislativa, ela veio para diminuir a influência do poder econômico nas eleições. Pedras marcadas, seria isso, é? Justamente porque antigamente, antes do fundo partidário, o financiamento ele era por empresas, ele era privado. Então uma empresa ela patrocinava a campanha de determinados candidatos. 2, 3 para depois ficar bem, hein? Tinha muita influência, ganhava as eleições e depois esses candidatos, naturalmente, eles iam prestar serviço para essas empresas. Daí grandes escândalos de corrupção, né, grandes desvios. Então o fundo partidário, fundo financiamento público, ele veio justamente para tentar evitar com que haja a influência do poder econômico privado nas eleições. Então, é muito importante a manutenção, a garantia do fundo público eleitoral e a gente reconhecer a importância desse fundo para democratizar as eleições e para que todos os partidos tenham acesso e todos os candidatos possam disputar com o mínimo de recurso e de condições uma campanha eleitoral. O seu partido, Rimé, o PT, dentro de uma temática, elaborou aqui 5 ações: educação, cultura, mobilidade urbana, meio ambiente, movimentos sociais, minorias e bairros. Vou começar pelo último. Nossos bairros estão meio assim esquecidos, é isso? Hoje, José Augusto, e a todos os telespectadores, a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí, hoje eu sou presidente do PT aqui na cidade, do Diretório Municipal, e também estou colocando o meu nome à disposição como pré-candidato a vereador pela cidade de Anápolis pela 2ª vez. Esses eixos aí que você citou são eixos que foram definidos dentro da nossa proposta como pré-candidato a vereador, né? Isso não está diretamente relacionado ao partido. Esse é mais vinculado à nossa pré-candidatura a vereador. É uma proposta da nossa pré-candidatura, do nosso projeto parlamentar para a Câmara Municipal. E aí nós definimos 6 eixos de atuação, que serão os eixos norteadores do nosso trabalho político na Câmara Municipal de Vereadores. E o 6º eixo, você colocou muito bem, é o bairro. Nós, no PT e na nossa militância e construção política, a gente sabe, José Augusto, que as pessoas vivem no bairro. É no bairro que as pessoas moram, é no bairro que as pessoas convivem, que as pessoas vão dormir, que as pessoas vão trabalhar, enfim. Então é ali no bairro que o poder público precisa estar perto. Precisa estar próximo, discutindo as demandas, pensando os problemas, pensando as soluções. Dentro do eixo de bairro, por exemplo, nós temos uma proposta que é o gabinete itinerante.
a gente tendo a oportunidade Muito bom. de ganhar a eleição e estar na Câmara Municipal, toda semana o nosso gabinete, o gabinete do Rimê, vereador, vai estar em um bairro, em uma região diferente da cidade, com uma estrutura para ouvir as pessoas, para promover audiências públicas, para promover reuniões, eventos culturais e artísticos, no sentido de estar mais perto das pessoas. Porque as pessoas do bairro, o cidadão, eles sabem quais são os problemas ali da sua região. E eles sabem muito melhor do que qualquer agente político qual que é a solução. Então, às vezes, ele sabe qual que é o problema e ele sabe como resolver de maneira muito mais fácil. Então, por isso essa iniciativa e essa nossa preocupação de estar presente nos bairros da nossa cidade de Anápolis. Eu entendo que é uma forma diferenciada, porque o bairro A tem problemas que não são inerentes ao bairro C, ao bairro D e por aí afora. Cada um tem a sua similaridade. Razão pela qual você faz essa proposta do seu gabinete itinerante, seria isso? Exatamente, é justamente por isso. Né? Nós temos bairros com diferentes estruturas na cidade de Anápolis. Para você ter ideia, nós temos diferentes dificuldades. Nós temos quase 300 bairros na cidade de Anápolis. Nós temos mais de 260 bairros só na cidade de Anápolis. E cada bairro tem a sua peculiaridade. Um bairro é mais novo do que o outro. Nós temos bairros muito tradicionais, né, que se parecem mais até, às vezes, a uma cidade, por exemplo, a região do Recanto do Sol. A região do Recanto do Sol é um bairro que tem ali uma dificuldade de acesso. E é um bairro que tem um comércio muito forte, que tem tudo. Tem uma casa lotérica, tem restaurante, tem lojas de roupa, tem borracharia, tem mecânica, não tem banco ainda. Não tem banco. Mas as pessoas vivem ali como se vivessem em uma cidade e evitam sair do bairro para ir até o centro, porque ali tem tudo. E porque a distância é maior. Então ficam no bairro, permanecem no bairro. Então tem bairros que têm características muito, muito diferentes uns dos outros. Então é por isso a necessidade da gente estar presente nos bairros. Por favor, me entenda, eu não quero ser cético de jeito nenhum. O seu slogan de campanha aqui é coragem de acreditar. Em quê? Coragem de acreditar na política, coragem de acreditar no serviço público, coragem de acreditar na vontade de servir as pessoas, de fazer o bem, coragem de acreditar mais uma vez. Né? As pessoas precisam entender, nós precisamos entender que a política é algo extremamente necessário para resolver os problemas da sociedade, para pensar a sociedade, para pensar a cidade. Então, nós vamos sempre ter que optar, que escolher os nossos representantes. E nós precisamos sempre ter esperança de que nós teremos boas pessoas, com boas ideias, com seriedade, participando da atividade política. Então é por isso que a gente coloca esse slogan. E também, José Augusto, porque a nossa candidatura é uma candidatura nova. É um nome novo, é um cara jovem, muito, às vezes, desconhecido para muitas pessoas, e que as pessoas, o eleitor, o cara que está assistindo na ponta, né, o cidadão, ele precisa ter coragem para acreditar em um nome diferente, em novas ideias, em um rosto novo. Né? Então, por isso, a ideia do coragem de acreditar. E esse slogan, ele foi usado na nossa primeira campanha de vereador. Eu fui candidato a vereador em 2016, na última eleição. E nós usamos também essa mensagem como a nossa marca e repetimos agora porque a gente continua com muita coragem de acreditar, com muita fé, apesar de não termos tido êxito na última eleição, nós continuamos acreditando e continuamos tendo coragem para colocar o nosso nome, apresentar o nosso nome e colocar o nosso projeto à disposição da sociedade anapolina. Eu vou pedir permissão ao nosso telespectador para ler aqui um trecho dessa carta proposta, que seria isso, a carta de compromisso do Rimê para Anápolis. Vou pedir permissão para ele, me chamou a atenção aqui o seguinte, ó, quer ver? Luta institucional em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, dos professores e professoras, dos servidores e servidoras públicas, dos jovens, das mulheres, dos negros e negras. Agora eu queria que você me explicasse aqui. Das pessoas LGBT
QIA+. Aí eu não entendi, confesso que eu não entendi. Então eu queria que você explicasse isso, por favor. A sigla LGBTQIA+? Isso, QIA+. É, O LGBT eu sei. Eu só queria o QIA+. QIA+. LGBTQIA+, é uma sigla que engloba aí as pessoas que têm diferente orientação sexual, né? Então tem LGBTQIA+, isso. O QIA+, é recente, é muito recente. O mais, por exemplo, envolve todas as pessoas que não se adequam a nenhuma dessas letras anteriores. Então, por exemplo, a pessoa não se identifica nem como gay, nem como lésbica, nem como bissexual, nem como transgênero. Então ela não tem uma orientação definida, ela não se conceitua. Então ela está dentro, por exemplo, do mais, LGBTQIA+. O A são as pessoas que se consideram assexuadas, né? Que não tem opção por nenhum que não tem orientação por nenhum gênero, que não sentem atração por nenhum gênero. Então, essa sigla representa cada uma dessas pessoas. E que não estão representadas, que não têm uma voz no poder público para discutir as demandas, para discutir as necessidades dessas pessoas, desse segmento, que sofrem muitas vezes opressão, reprimenda, e que não se tem políticas públicas voltadas para essas pessoas, para esses cidadãos. Por isso a nossa preocupação. E a sigla, ela sofre variações. Aí tem uma infinidade de outras letras. O mais é justamente porque tem outras letras pela frente. E às vezes a gente até nem consegue explicar com exatidão cada uma dessas letras, porque são conceitos muito específicos. Mas o objetivo geral é a gente poder contemplar essas pessoas, é a gente poder discutir e pensar a importância da gente incluir essas pessoas na discussão política, na discussão social e nas políticas públicas. Para não ser injusto com aquela qualificação que nós fizemos, continuo aqui, eu parei, continuo aqui fazendo uma referência aqui da Carta de Compromisso das pessoas com deficiência, dos artistas, produtores culturais, dos sem-teto, sem moradia, das pessoas em situação de rua, dos marginalizados e excluídos. Quer dizer, tem que ter coragem de acreditar para fazer um trabalho junto com esse pessoal, não é por aí, Rimé? É isso. O nosso entendimento é que são essas pessoas, José Augusto, que precisam do poder público, que precisam dos agentes políticos, que precisam dos políticos. São os marginalizados, são os excluídos, são as pessoas em situação de rua, são as pessoas em situação de vulnerabilidade social que mais precisam do Estado, que mais precisam da assistência social, da assistência pública. Então é preciso ter coragem para fazer esse debate, né? Ter coragem para resgatar essas pessoas. Tem que ter coragem mesmo. Ter coragem para incluir no orçamento público políticas públicas, ações, programas que atendam e que beneficiem essas pessoas. O Partido dos Trabalhadores é um partido que sempre teve compromisso com o povo mais simples, com o povo mais humilde, com o povo mais pobre, com as pessoas excluídas, com as minorias, com os marginalizados. E é nesse aspecto, é nessa construção política, é dentro desse mesmo sentido que nós levantamos esse debate. E é essas pessoas que nós queremos representar, que nós queremos estar na Câmara representando, lutando por elas, e construindo propostas, construindo alternativas para que elas possam também participar da vida em sociedade. Nós estamos batendo um papo aqui muito, muito legal mesmo com o pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Rimé Jules. Lembra lá, Jules Rimé do ano 70, né? Isso. Quando você engloba todo esse pessoal aqui, que lamentavelmente a gente vê assim, de forma geral, chegam a ser marginalizados pela sociedade. Nesse contexto, alguém costuma discriminar você, não? Naturalmente, hoje e não apenas por isso. Hoje é até bom você fazer essa pergunta, é uma pergunta que eu considero muito relevante.
quando você se dispõe a fazer parte da atividade política, né, quando você coloca o seu nome à disposição, você já tem um certo preconceito, você já tem uma certa resistência. A atividade política hoje, ela está muito criminalizada. Desgastada seria também, não? Talvez sim, mas está muito criminalizada, está muito desvirtuada o conceito da atividade política. Verdade. Atividade política é uma das funções, é um dos papéis mais nobres da sociedade. É a pessoa que se dispõe a servir a sociedade pensando o bem comum, pensando a cidade, pensando resolver os problemas sociais. Se você me permite, eu interferir de novo. E tudo tem que passar pela política, não é pela boa política, boas práticas, boas pessoas da política, não é por aí, ô Renan? Exatamente, tudo hoje passa pela política. Todas as discussões são políticas. Então, o preço do arroz, o pacote do arroz, o valor do combustível, o valor da energia elétrica, tudo envolve a discussão política. Então, as pessoas hoje desvirtuaram muito a atividade política, o conceito e a importância da política, não porque elas quiseram ou por má fé, não, é porque houve e há uma narrativa muito grande de preconceito, de desvirtuação, de criminalização da política, como se quando a pessoa se dispusesse a estar na política, ela tivesse interesses escusos, interesses outros que não fazer o bem comum. E é justamente o contrário. Né? Então, quando a gente coloca o nome à disposição, a gente sofre sim, Zé Augusto, muito preconceito nesse sentido. Não apenas porque a gente levanta o debate dos marginalizados, dos excluídos, das minorias, não, mas porque a gente se dispõe a estar na política. E esse é um tipo de situação, de tratamento, que não apenas o Rimé vive e sente. Eu acho que todos os candidatos, todos os pré-candidatos, todos os agentes políticos que estão na atividade política, eles acabam sentindo isso com muita força. E a gente precisa resgatar a importância do papel político, a importância da política na nossa sociedade. Você elenca aqui na sua carta de compromisso 6 eixos: educação, cultura, mobilidade urbana, meio ambiente, movimentos sociais, minorias e bairro. Sem querer menosprezar nenhum desses 5, o que você pretende fazer no meio ambiente? Que eu gosto de falar de meio ambiente, é por isso. Nós temos uma proposta muito bacana que envolve não apenas o eixo de meio ambiente e mobilidade urbana. Porque algumas propostas, elas acabam envolvendo mais de um eixo, porque são propostas bem amplas, né? Mas essa proposta que eu vou dizer agora, ela é muito mais dentro do eixo de mobilidade urbana e meio ambiente que você pensou aí, que você citou. É a calçada para todos. Nós estamos divulgando essa proposta e é uma proposta que está dentro desse eixo de meio ambiente e mobilidade urbana, mas também está dentro do eixo de minorias, porque a calçada para todos ela vai beneficiar sobretudo as minorias, e está dentro do eixo de bairros. Você está colocando o dedo na ferida, é isso? Não, nós estamos fazendo o debate que deve ser feito. Né? Não é nem colocar o dedo na ferida, é fazer o debate que é necessário. E a calçada para todos, nós temos uma proposta que é a seguinte: é apresentar um projeto de lei na Câmara Municipal, cumprindo a função do vereador, que é discutir os problemas, que é apresentar projetos, propostas, para que se torne lei na cidade de Anápolis que todo morador, todo proprietário de imóvel, ele adeque a sua calçada e tenha isenções fiscais, tenham benefícios fiscais em impostos municipais. Então, por exemplo, o IPTU, que é o imposto municipal. O morador que se dispuser a adequar a sua calçada dentro das normas da ABNT, né, que são as normas brasileiras gerais de acessibilidade e de construção predial, de construção de engenharia. Ele que adequar a sua calçada, ele vai ter essas isenções no IPTU, nos impostos municipais, e também vai ter o reconhecimento público. Né, o reconhecimento público por parte da Prefeitura Municipal e por parte da Câmara Municipal. Essa é uma proposta que ela interfere absolutamente no meio ambiente da cidade. Então, uma mãe que está com o seu filho carregando o seu bebê, a sua criança, num carrinho
né, e que tem que transitar pelas ruas do seu bairro mesmo, às vezes para ir no mercado, não tem com quem deixar a criança, para ir na casa lotérica, precisa passar por uma série de calçadas e por uma série de desafios. Um cadeirante, um idoso que tem uma mobilidade reduzida, né, enfrenta uma série de dificuldades. E isso é pensar no pedestre. Pensar no pedestre, que é o cidadão mais vulnerável da relação urbana, do trânsito urbano, porque ele anda a pé, porque ele transita a pé. Então ele tem mais dificuldade. E quando você consegue minimamente padronizar as calçadas, você incentiva, José Augusto, o cara a ir de um lugar para o outro a pé, a não usar o automóvel, a não usar o transporte público. Se ele sabe que ele vai encontrar menos desafios, menos problemas, que ele vai transitar mais facilmente, naturalmente ele vai ter uma predileção, uma vontade de ir a pé. Então é facilitar, incentivar o transporte dos pedestres. Rimé, você que é pré-candidato, Rimé Jules, pré-candidato a vereador pelo PT. Esse PTU iria facilitar, por exemplo, em alguns locais aqui de Anápolis, a gente vê que o morador ele facilita para o veículo dele e dificulta para o cidadão. A garagem, por exemplo, ele faz uma rampa e ali o cadeirante, o mesmo pedestre, não passa. Exatamente. Quer dizer, se ele tem incentivo do IPTU, ele vai mudar aquilo ali. Ele vai mudar aquilo. E é justamente isso, é para que ele tenha um incentivo, né? Criar um projeto de lei para que ele tenha um incentivo, para que ele tenha um impulso. E a padronização da calçada, ela não vai atrapalhar em nada a garagem, o acesso dele com o veículo. Muito pelo contrário. Né? Ele vai continuar tendo o seu acesso à sua garagem, à sua casa, né? Estacionando o seu veículo, só que ele vai adequar ali, dentro das normas, a passagem do cadeirante, a passagem da pessoa com mobilidade reduzida, da mãe com um carrinho de criança, enfim. A nossa produção você pode não ter notado, mas a gente tem aqui uns códigos e a nossa produção já fez o sinal lá que, lamentavelmente, que o papo estava maravilhoso. Espero que o nosso telespectador me acompanhe no raciocínio, que hoje nós batemos um papo aqui com o Rimé Jules, pré-candidato a vereador pelo PT. Eu queria que você, no final do nosso programa, primeiro agradecer pela sua presença, que nos honrou, deixasse uma mensagem para o anapolino, aquele cidadão que, por exemplo, dia 15, o idoso igual eu está pensando em não ir votar devido ao corona. Os cientistas políticos falam que será uma eleição com a maior abstenção da história. Dia 15 de novembro vai estar chovendo também. Então eu queria que você deixasse convocar esse pessoal para ir às eleições, por favor. Eu quero finalizar, José Augusto, a toda a equipe do Canal 14, programa Visão Geral, agradecendo pela oportunidade e parabenizando mais uma vez por esse trabalho, que é um trabalho importante na nossa cidade, que prestigia os cidadãos anapolinos, as lideranças, as personalidades locais. Então, parabenizar por esse espaço e pelo trabalho de vocês. E dizer para todos os telespectadores da satisfação em participar aqui e da importância da gente fazer o debate político eleitoral nesse momento. As eleições de 2020, marcadas aí o primeiro turno para o dia 15 de novembro, é o momento da gente pensar a nossa cidade, da gente ter esperança, da gente discutir os problemas e da gente acreditar mais uma vez. Nós não vivemos e não conviveremos sem a atividade política, sem pensar os problemas da nossa sociedade. Por isso a importância do eleitor pesquisar, procurar os seus candidatos, os seus pré-candidatos, participar dos debates, apresentar os problemas da sociedade. Porque se eu não participar, se você não participar, outros vão participar. E às vezes vão escolher pessoas que não vão nos representar, que não vão pensar a cidade da forma como nós pensamos e da forma como nós queremos. Por isso a importância da gente estar presente neste momento. Sem citar nomes, com a saída do Antônio Gomide, não tem segundo turno em Anápolis, é isso? Não, nós acreditamos, é claro que ainda nós vamos ter as convenções aí até o dia 16, né, o prazo final para a realização das convenções, cada partido está definindo seus pré-candidatos, suas coligações, ainda está muito no campo da especulação. Mas nós acreditamos, uma avaliação bem nossa mesmo, pessoal,
é que vai haver segundo turno na cidade de Anápolis, né? Anápolis sempre tem segundo turno, claro, o Antônio Gomide, o nosso companheiro Antônio Gomide era o favorito, e se ele disputasse, né, as chances de ter segundo turno eram menores, mas hoje a gente acredita que vai ter segundo turno e nós esperamos que nós vamos estar no segundo turno com a nossa pré-candidata a prefeita, a professora Geli, que está substituindo o companheiro Gomide na disputa. Nós queremos agradecer ao Rimer Jules, ele que é pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Agradecer ao nosso telespectador e até a próxima oportunidade. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378.